Bem-vindos a mais um vídeo do Saber Cotidiano, esse canal que cada vez mais cresce e está se dedicando a discutir temas da atualidade, temas que concernem a formação do nosso país, questões que a gente pensa sobre a nossa vida, sobre a nossa existência nesse mundo, sempre com as referências que eu considero relevantes dentro do campo do pensamento social, sociológico, antropológico e filosófico. A gente está atualmente conversando sobre colonialidade do poder e os ensinamentos que a Rita Segato nos traz sobre esse assunto tão relevante, tão importante para a nossa reflexão e atuação no nosso país. Afinal de contas, são mais de 500 anos de violências exercidas e que a gente precisa se reinventar enquanto nação, enquanto compreensão de quem a gente é, de qual o nosso papel nesse sistema mundo, sempre levando em consideração a história que não foi contada. E a Rita Segato ela traz uma ideia muito interessante para a gente colocar em prática enquanto antropólogos, sociólogos, pensadores, estudiosos dos povos ditos tradicionais, das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas, que é a ideia da antropologia por demanda. Por muito tempo, nós nos valemos do conhecimento que a gente teve a partir da investigação desses povos, e agora está na hora da gente retribuir, ou seja, da gente trabalhar para esses povos, para essa comunidade, não necessariamente um serviço social, mas especificamente entender dentro do jogo de poder, do quadro, né, das relações de poder que a gente tem com o nosso discurso, poder responder a questões públicas, levando em consideração os interesses desses povos. Então, a gente está, neste momento, revendo a nossa atuação, seja no mercado, seja em ONGs, seja dentro da academia, seja na política, no legislativo, seja em consultorias. Todos aqueles que haviam sido objetos da nossa investigação merecem que a gente devolva, a gente compreenda os seus problemas e a gente atue para evitar justamente que esse processo de colonização, de violência, de epistemicídio siga em curso. Não se trata, vai dizer Rita Segato, de uma antropologia aplicada. O que ela propõe é que aqueles que foram os nossos objetos de estudo agora nos interpelem, diga quem a gente é, né? O que se espera de nós, e que a gente, enquanto estudiosos do social, utilize as nossas caixinhas de ferramentas para contribuir e não para prejudicar, né? A gente se posicione, coloque o nosso lado para contribuir com este projeto histórico, que é a melhor narrativa que a gente pode ter para o nosso país, e não alimentar a reprodução de uma narrativa de história, de poder que não contempla essas populações. Então, se trata de fato de uma antropologia interpelada, solicitada, demandada pelos povos que durante séculos serviram de nosso objeto de estudo. Nesse sentido, a antropologia já em crise, com a crise da representação, a crise do sujeito, do objeto de estudo, entra em mais uma crise justamente porque ela se vê num contexto em que ela produz um conhecimento que muitas vezes, né, é baseado numa pesquisa, num processo de observação etnográfica, e, obviamente, às vezes ela calca, né, alguns conceitos que ficam presos. Principalmente ela vai dizer o conceito de cultura. O conceito de cultura, a culpa não é tanto dos antropólogos, mas de alguma maneira é também porque não colocaram isso em discussão. O conceito de cultura ele está muito estável e ele está muito fixo, rígido. Ele não é considerado como um mutante a partir de processos históricos. E isso prejudica muito, na atualidade principalmente,
porque essa ideia de relativismo cultural, ela não vai ajudar no convencimento com relação a uma série de temas políticos atuais, por exemplo, que envolvem os povos originários. A gente apelar para questões, eles pensam assim, a cultura deles é assim, é assado, muitas vezes não serve como argumento numa disputa política, numa disputa legislativa, na aprovação de um projeto ou na recusa da aprovação de um projeto de lei, porque esses argumentos tomam a cultura como algo muito cristalizado. Então, também é tempo da antropologia se reinventar e dirigir o seu olhar não para conhecer esse outro, mas permitir que a gente se conheça melhor a partir do olhar do outro. O outro que vai agora nos dizer quem somos, vai nos ajudar a entender quem somos. E esse olhar do outro vai ter sim julgamento sobre nós. Não é justo, não é equilibrado esse julgamento ser só nosso a partir do nosso olhar para o outro. Agora está no momento de nós sermos julgados e interpelados pelos outros, né? Invertendo justamente essa direção. Ou seja, a nossa tarefa agora é entender a inadequação, a obsolescência desses conceitos como cultura, relativismo cultural, tradição, pré-modernidade e colocar a ideia do pluralismo histórico, a ideia de sujeitos coletivos que estão construindo a sua história. E eles têm essa autonomia interna para produzir o seu próprio caminho histórico, mudando, inovando suas práticas pelo contato com os outros povos, caso eles queiram, ou não, né? Escolhendo se isolar, se proteger. Dentro desse contexto, óbvio que o Estado é um ente com muito poder e com muita presença. Afinal de contas, o Estado, com toda a destruição que ele propagou ao longo de anos, agora ele tem que estar presente. Ele não pode abandonar, mas ele tem que seguir uma série de critérios, uma série de parâmetros, se ele quiser, então, atuar aí como apoio, né? Apoio para questões de nutrição, alimentação, saúde, proteção dessas terras. Ele não pode evitar conflitos armados e violências e mortes e estupros e todo o rol de questões que estão envolvidas em terras indígenas. Então, o Estado ele não é abandonado, ele não deve abandonar esses povos. Só que, por outro lado, nós antropólogos, nós estudiosos, já que nós temos essa entrada no Estado, já que nós temos esse poder, né, de estar ali, claro, não podemos falar em nome desses povos, muito pelo contrário, eles têm que falar em nome deles. Só que nós, enquanto consultores de políticas públicas, consultores do legislativo, temos um poder, é claro, de fazer essa antropologia por demanda, que é justamente entender e mostrar a autonomia desses povos para a construção da sua história. Então, mais do que pensar, bom, nós vamos lá estudar um povo e daí nós vamos dar um parecer sobre este povo e o relativismo cultural, esse povo não encara a morte desse jeito, esse povo não encara a vida desse jeito, a alimentação é X, é Y, a questão com relação ao que é o trabalho, enfim, uma série de questões que podem ser colocadas ali. Tudo bem, faz sentido? Dentro da academia pode fazer, mas a gente tem que ter uma outra atuação, uma atuação de fora para dentro, para que a gente contribua para um projeto de acabar com esses epistemicídios, de acabar com esse subjugamento, que muitas vezes, né, um olhar do Congresso Nacional, por exemplo, sobre os povos indígenas, é um olhar totalmente capacitista, é um olhar que não dá autonomia, que não enxerga que eles têm autonomia de deliberação, que os coloca como insuficientes ou incapazes de gerir a própria existência,
né? E só porque são diferentes. E aí tá a gente para dizer, não, peraí, não se trata só de um relativismo cultural, mas da gente ajudar a defender essa autonomia que esses povos possuem. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco como a Rita Segato, na prática, nos ensina e nos mostra, né, como isso é possível de ser feito a partir da sua própria experiência de atuação. Até lá!